Olá pessoal do segundo ano, tudo jóia? Como eu havia falado com vocês, prometido a vocês, devido a não ter aula suficiente para a gente comentar em sala, eu estou aqui passando para vocês gravado, né, o comentário das questões da prova de bloco de Sociologia que vocês responderam na semana passada à prova do bloco 2. Na outra semana eu passarei para vocês os comentários das questões da prova de filosofia. Então vamos lá. Nós temos aí 5 questões, como é a quantidade, né, das questões dessa matéria de vocês. Então nós temos aí a questão número 1, a questão 2 e a questão 3, 4 e 5. Vamos analisá-la. Questão 1. O símbolo é algo cujo valor é atribuído pelas pessoas que o utiliza. Qualquer coisa pode se tornar símbolo. O homem, ao atribuir valor a determinado objeto, cor, hino, faz dele um símbolo. Então, os símbolos sempre comunicam algo, transmite o valor atribuído a algo valorizado na sociedade. Por exemplo, a aliança é um objeto que simboliza a união e a fidelidade entre casais. A linguagem é a mais importante expressão simbólica. Através dela, a humanidade se organiza para continuar existindo. Dessa forma, podemos dizer que o comportamento humano é possível porque é mediado pelo simbólico, pois somente os seres humanos são os que utilizam dos símbolos. Estes são necessários para a existência da cultura. Então veja, símbolo. Símbolo é um meio pelo qual as pessoas organizadas em sociedade ou individualmente, elas transmitem ou deixam se conhecer pelas demais, pela simbologia. E aí, como vocês viram no texto da questão, o principal símbolo humano é a linguagem. A linguagem é por meio da qual a gente se comunica com as outras pessoas. Vale lembrar que a linguagem aqui ela está centrada em tudo aquilo que o ser humano é capaz de dizer alguma coisa. Na fala, nos gestos, no olhar, na maneira de postar-se diante de um fato, tudo isso representa uma linguagem, ou seja, é uma simbologia, não é, que o ser humano é capaz de ter e transmitir isso para outras pessoas que estão ao seu redor, ou seja, para os seus pares. Quando se fala de organização social, nós temos outros símbolos, como por exemplo, o Brasil, nosso símbolo é a bandeira do Brasil, com as suas cores. Cada cor tem um significado, ou seja, a bandeira em si ela tem um significado completo naquilo que ela é. Se você pega um time de futebol, ele é representado também pela sua simbologia, que é a bandeira, e aí vem a camisa do uniforme, enfim, essa coisa toda. Se você pega um estado, uma cidade, também tem a sua representação. Se vocês pegam a escola na qual vocês estudam, também tem uma simbologia, né? Tem a simbologia que representa essa unidade escolar na qual vocês estão estudando. Enfim, resumindo, o ser humano ele se manifesta através do símbolo. Tudo é símbolo, né? Então, a questão número 1, que trata da questão da simbologia, e ela não fala nada de diferente do que significa um símbolo e o seu conceito para a realidade social. Logo, do jeito que ela está aqui, não é? Essa questão ela é verdadeira, certo? A questão número 1 é verdadeira. A questão 2. Os valores sociais são um conjunto de ideias e opiniões que regem o comportamento da sociedade dentro de um contexto social. Os valores estão em constante evolução.
São valores que a sociedade estipula como o bom, o ruim, o bonito, o feio, o que é certo, o errado. Dessa forma, as ideias, as opiniões, os fatos, os objetos são avaliados dentro de um contexto social que se lhes atribui um significado, um valor e uma qualidade determinados. Os valores sociais variam no tempo e no espaço, em função de cada época, cada sociedade e cada geração. Veja, os valores, quando se fala de valores, esses valores eles estão muito ligados também à questão moral e ética. E quando se trata de moral e ética socialmente falando, eles são móveis, ou seja, o conceito de valor, aquilo que é tido como valor ético e moral, e valores sociais também, que estão ligados uma com a outra, eles vão mudando de acordo com a evolução, podemos chamar de evolução, não sei se o conceito é esse mesmo, mas quando a humanidade vai evoluindo, esses valores também irão se evoluindo, isto é, eles vão se adaptando à realidade das pessoas, certo? Então, assim também, os valores sociais, aquilo que as pessoas têm como sendo bom, correto, justo, injusto, isso também vai mudando com o passar do tempo, ou seja, com o fortalecimento, com o engrandecimento da sociedade, certo? Isso são valores. Se eu for mencionar aqui e dizer para vocês quais são os valores existentes numa sociedade, são infinitos, não é? São infinitos. Valores aqui são coisas que as pessoas consideram como sendo agregadores de sentido na vida pessoal e na vida comunitária. Eu não vou citar aqui, porque senão a gente vai falar de muitas coisas e aí vai ficar muito grande aqui o nosso material. Então a questão 2, tratando-se de valores, o seu conjunto, a sua evolução, não é? a sua mobilidade, melhor dizendo, que trata essa questão 2. Então, dito isso, essa questão também ela é verdadeira. Marca V aí, né? Questão 3 vai tratar da questão da instituição na sociedade. E aqui vai tratar da primeira instituição, que é a instituição familiar. É essencialmente dinâmica e este dinamismo tornou-se muito visível na segunda metade do século XX, não só no Brasil, mas em praticamente todo o mundo ocidental. A família tradicional foi adquirindo contornos nunca imaginados. As novas configurações da família levaram a sociedade, inclusive os cientistas sociais, a anunciarem a falência dessa instituição social. Mas não era o fim, e sim a prova da imensa capacidade criativa do ser humano de adequar-se às novas necessidades e novos valores. Segundo o texto, é correto afirmar que atualmente as famílias se configuram de maneiras distintas. Bom, o conceito de família que nós temos dentro da sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, é um conceito de família judaico-cristã. Isto é, o que é um conceito de família judaico-cristã? Uma família constituída por um homem, uma mulher e filhos, que são filhos gerados desse casal. Essa é uma família tradicional, uma família dentro de um contexto ético, moral, religioso, que é o judaico-cristão. Mas quando você analisa o conceito de família dentro da sociedade, uma sociedade laica, como o Brasil e outras realidades, isso muda, isso vai mudando, né? Família pode ser a união de um homem com homem, mulher com mulher, pode ser apenas um avô, uma avó que cria os netos, ou pode ser duas pessoas que por acaso se encontraram, resolveram adotar criança ou não, enfim. Esse é um conceito de família que a sociologia, cientificamente, como sendo um ramo da ciência social, ela considera. Não é? E, claro,
Dependendo do país, também é legal, né? Dentro do arcabouço legal também, esse tipo de família é considerado. Aqui no Brasil já é aprovado isso, né? Então veja, quando se fala de instituição familiar, no âmbito social a gente considera outros tipos de relações. Como também se considera o conceito de família judaico-cristã, que é aquele conceito clássico de família, não é, segundo a Bíblia, segundo as religiões cristãs. A sociologia ela despreza a família judaico-cristã? Não. Inclusive, a própria questão não fala disso, certo? Mas ela considera outros tipos de instituição familiar fora aquela judaico-cristã. Correto? Compreenderam a questão? Beleza. Então vocês marcaram o quê? Essa questão aí ela está como sendo verdadeira também. Instituição familiar. A questão 4 vai tratar de outra instituição dentro da sociedade, que é a igreja. A igreja, a religião, continua sendo uma das principais instituições a influir no comportamento humano. Cada povo tem nas crenças religiosas um fator de estabilidade social e de obediência às normas sociais da sociedade. Vejam, vocês estão no segundo ano, vamos retornar um pouquinho aqui o que nós vimos no primeiro ano, quando estudávamos Émile Durkheim, que ele também trata da questão das instituições sociais. Quais são as instituições sociais segundo Émile Durkheim? Família, igreja, Estado, escola, certo? São 4 instituições principais dentro da sociedade. Todas elas têm uma função, todas elas têm função educadoras dentro da sociedade, certo? A família, o Estado, a escola e a religião, todas elas têm funções educadoras quando se trata do sujeito social. Certo? Então, a igreja, uma das funções dela não é só tratar das coisas de Deus, das coisas religiosas, mas ela também, dentro do fator religioso, ela também ensina as pessoas a tornar-se um cidadão do bem. Ou seja, ela contribui com a macro-sociedade, porque, claro, né, a igreja, ela é uma instituição social. E se ela é uma instituição social, obviamente que ela não deve trair a sua origem, né, ou a sua mãe, que é, no caso, a macro-sociedade. Certo? Então, a questão 4, que fala da instituição igreja, essa questão também ela é verdadeira. Questão 5 e última, vai tratar sobre o público, o conceito de público dentro da sociedade. E aqui, essa questão ela é fácil, mas do jeito que ela está aqui, ela traz uma espécie de dificuldade. Porque a questão ela não trata apenas só da questão do público em si, mas essa palavra, esse termo público, do jeito que ele está aqui, ele quer significar o público como sendo massa, uma sociedade massa. O que é uma sociedade massa? Um povão aí, né, dentro da sociedade. Um povão que podemos dizer que ele está sem uma organização social, ou seja, ele está solto dentro da sociedade. Quando se fala de massa social, é esse povo que está aí, que ele não pertence diretamente a uma organização, seja ela a igreja, seja ela, enfim, uma escola ou outro segmento da sociedade organizada, né? Então, vamos lá analisar a questão. Quanto ao público, este é formado por indivíduos que recebem de maneira mais ou menos passiva opiniões formadas que são veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Bom, não dá para entender muito bem, né, essa questão. Eu até mesmo lendo e relendo ela fica meio que
É preciso que você abstraia o sentido de público aqui para você entender essa questão. Público aqui quer dizer todo o povão, como eu já falei anteriormente, uma massa, não é? Ou seja, é uma massa de pessoas que que a sua opinião própria ela é transformada ou ela é formada a partir daquilo que é dito, falado pelos meios de comunicação, por exemplo, pelas fake news. É um público que pode formar sua opinião a partir de uma mentira, por exemplo, né? Não é um público no sentido, por exemplo, de uma arena de futebol. Temos os dois times e quem está lá na arquibancada é o público. Não é nesse sentido, mas é o público, o massa, ou seja, um povo que não tem tanto conhecimento ou que tem um conhecimento muito raso e que é muito fácil de ser manipulado nesse sentido, certo? Então essa questão ela não é verdadeira, ela é falsa. Por que ela torna falsa? Porque a questão diz assim: o público, este formado por indivíduos que recebem de maneira mais ou menos passiva opiniões formadas. O mais ou menos aqui é que torna essa questão falsa, né? Ou seja, para ela estar correta, seria um público que recebe informação de forma passiva, não mais ou menos, né? Ou seja, o mais ou menos aqui é que faz essa questão perder o seu sentido original aqui, certo? Então tá aí, são 5 questões. Dentre as 5, uma única questão ela é falsa, as demais elas são verdadeiras. Eu espero que vocês tenham de fato respondido dessa forma, porque se assim tiver respondido, vocês tiraram nota satisfatória. Ok? Grande abraço e até a próxima.